Bem, pessoal, a situação é o seguinte: o aliados aí do Bolsonaro, de certo modo, acabam traindo ele. Não sei se é, né, voluntário ou involuntário, mas a situação ficou complicada aí para o Bolsonaro, porque o CPF dele, de certo modo, acabou vazando. Eu vou falar quais foram esses, quais são, né, quem são esses aliados do Bolsonaro, né, que de certo modo, involuntariamente ou voluntariamente, a gente não sabe, mas vamos descobrir aí no decorrer dessa matéria, que de certo modo traíram o Bolsonaro. Uma outra situação também é que o Bolsonaro parece que mudou de cargo agora, né? Agora já não vai ser mais presidente, mas pelo visto o Bolsonaro vai ser vereador lá no Rio de Janeiro. Vou te contar essa história, mas antes de tudo, né? Tem mais outra situação aqui da qual a gente precisa falar. E vamos falar quem são os caras aí que vão ficar no lugar do Bolsonaro em 2026, né? Para você que não sabe, a gente tem algumas pessoas que já estão de olho no cargo do Bolsonaro e, de certo modo, a casa vai cair, né, para o Bolsonaro em 2026. Eu sou Cláudio Pereira, esse é um canal voltado à direita e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Desde já eu agradeço demais a sua presença. Vamos direto para a matéria aí, que fala um pouco sobre a situação de Bolsonaro, tá? Tem essa situação aqui. Vamos falar sobre a situação do Pix primeiro, depois a gente fala sobre a atual situação. Enfim, eu sei que você tá aqui na matéria, você já veio direto para a situação do Bolsonaro vereador, mas tem outras situações também que são extremamente importantes, tanto para a esquerda quanto para a direita. Bem, a situação é o seguinte: Bolsonaro diz que quer ser candidato a vereador no Rio de Janeiro, vai tirar o lugar do Carluxo. O caso que pode, deixa eu só aumentar aí, porque eu não sei se tá dando para vocês verem. Vou aumentar aqui um pouquinho. Pelo menos era para aumentar, mas não tanto assim. O caso que pode afastar o ex-mandatário das urnas por 8 anos começou a ser analisado nesta quinta-feira, como vocês já sabem. Tá aqui a matéria do Brasil 247, depois vocês dão uma olhada na íntegra lá. Jair Messias Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, dia 23, que pensa em ser candidato a vereador da cidade do Rio de Janeiro na eleição de 2024. Caso se livre da inelegibilidade no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no Metrópolis. O caso, que pode afastar o ex-mandatário das urnas por 8 anos, começou a ser analisado na quinta-feira e deve ser concluído na próxima semana na capital fluminense. Seu filho Carlos Bolsonaro está na Câmara Municipal desde 2021. Na realidade, isso daqui é uma estratégia, tá, do Bolsonaro. E aproveitar e já falar para vocês, isso aqui é uma estratégia do Bolsonaro. Eu vou te dizer o porquê que é uma estratégia. É simples. Ele dá essa ideia aí de, como eu já havia mencionado no vídeo de ontem, tá? Para quem não viu, dá uma olhada lá. O Bolsonaro estava tramando alguma coisa e talvez essa seja uma das possíveis, né, possibilidades do Bolsonaro. E qual é? Se candidata, como diz que vai ser vereador, que não vai, né, de certo modo, concorrer a presidente em 2026. O pessoal, de certo modo, livra, né, ou diz que ele é inocente nesse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, a partir daí, ele tem a carta branca para voltar a atacar, de certo modo, o Estado brasileiro. Essa que é a realidade, tá? Não tem outra opção. A única coisa que ele tá fazendo aqui nesse exato momento, né, é mudar a estratégia para ver se ele consegue aí, de certo modo, dizer que ele é bonzinho, quando na verdade nunca foi, e consequentemente vai aproveitar aí essa oportunidade para ver se consegue amolecer o coração de quem vai fazer o julgamento dele, e ele recebendo a carta branca, de certo modo, para poder, né, ficar aí como consequentemente inocente. Aí, a partir do momento que ele tiver essa carta branca do Tribunal Superior Eleitoral, o Bolsonaro vai aproveitar e já vai começar a fazer tudo de novo. Essa que é a realidade sobre esse assunto aqui. Não tem uma outra opção, tá? Uma outra situação também que aconteceu é a seguinte: aliados de Bolsonaro divulgam Pix de Bolsonaro e pedem dinheiro para o ex-presidente. Um fato curioso nessa situação aqui é que, ao divulgarem a ajuda para o Bolsonaro, os caras divulgaram, salvo engano, o CPF dele. E aí, caiu na rede, você sabe como é que é, tá? Daqui a pouco ele vai ser filiado aí a algum partido de esquerda. Os caras podem fazer isso, vocês sabem muito bem. Mas segundo a matéria da Folha de São Paulo, o ex-mandatário aí, o Bolsonaro, tem rendimentos aí que beiram quase 90 mil reais. Qual pessoa que você conhece aí ao seu lado que ganha 90 mil reais? São poucos, né? Pois é. O Bolsonaro tem esse salário aí, mas auxiliares se queixam de multas judiciais. Por que será?
Você que tá aí do outro lado recebe multa judicial nesse sentido? Não, né? Porque você provavelmente não tem nenhum problema com a justiça. Pois é, o Bolsonaro tem vários e os aliados deles estão queixando disso. Aí o que os caras fizeram? Tiveram uma grande ideia. Qual é? Pedir ajuda pro povo brasileiro que o próprio Bolsonaro quebrou. Sim, eu tô falando abertamente, tô falando diretamente, sem nenhum tipo de medo, tá? O Bolsonaro gerou vários problemas ao Brasil, transtorno, constrangimento, dor e muito pânico ao povo brasileiro, quebrou o Brasil de modo geral, dando um prejuízo absurdo, e agora vem com essa ideia aí absurda de pedir dinheiro. E o pior de tudo é que algumas pessoas, infelizmente, ainda acreditam nesse cara, né? Dão dinheiro a ele. Um dinheiro, um valor aí de, né? O cara recebe 90 mil reais por mês. Teve a situação lá das joias, né? De milhões de reais das joias lá que ninguém mais, poucas pessoas tocam no assunto. Teve a questão de vender supostamente as refinarias, de doar o Estado brasileiro. E agora, além disso, além de receber salário de 90 mil reais, quase 90 mil reais por mês livre, de aposentadoria de militar, que nunca fez nada pelo Brasil, defendendo, pelo contrário, gerou sérios problemas, deve receber aí a aposentadoria como, de certo modo, lá do Exército, como eu já havia mencionado, recebe também a aposentadoria lá como deputado, que, né, na teoria atuou, só na teoria, enfim, e recebe também um salário pelo PL, né, como presidente de mérito, sei lá o nome lá, mas enfim, é presidente de honra, essa que é a realidade, acabei esquecendo aqui. Tá aqui o Bolsonaro, recebe quase 90 mil reais, 86 mil para ser exato, e tá pedindo ajuda aí pro pessoal. Agora os caras vão pegar os dados dele e você já sabe o que vai fazer. Segundo a matéria da Folha de São Paulo aqui, aliados de Bolsonaro usaram as redes sociais nesta sexta-feira, dia 23, para divulgar o Pix do ex-presidente e pedir arrecadação de verba para pagamento de multas judiciais. A ação envolveu desde deputados como Nicolas Ferreira, o mais votado aqui no Brasil, que é um verdadeiro descalabro. Um cara desse ser o mais votado aqui no Brasil é um sinônimo que a coisa não tá boa. E o estadual Bruno, lá de Minas Gerais, tá? Um deputado Bruno lá, estadual. Até ex-integrantes do governo, próximos aí do Bolsonaro, como Gilson e Van Garten, que negam se tratar de campanha, tá? E aí tá aqui, após deixar a presidência, Bolsonaro recebe, né? Tem uns rendimentos aí de 86 mil reais por mês. O valor do salário do presidente aí, aposentadoria de deputado e também de militar e, consequentemente, de presidente de honra do PL. Tá aqui o Bolsonaro, aqui só mesmo no Brasil. Um cara que realmente gera prejuízo absurdo, causa um horror à vida de muitas pessoas e ainda recebe aí a aposentadoria de 90 mil reais. O pobre, o trabalhador, o cara que trabalhou aí durante 35 anos consequentemente, contribuindo, recebe um salário mínimo. E olhe lá, essa semana eu conheci um irmão que eu já tenho há 20 anos e recebia aí uma ajuda de custo do governo e foi cortada. Aqui no caso do Bolsonaro não, ele tem ainda todo esse salário e o pior de tudo, recebe uma ajuda que é, de certo modo, ajuda não, né? Recebe um valor absurdo de 86 mil reais e ainda quer a ajuda do povo ainda. É brincadeira uma coisa dessa? Eu não sei você, mas eu acho isso um verdadeiro absurdo, tá? Uma outra situação aqui que tá mencionada aqui na Folha, né? Nas últimas semanas ele chegou a ter valores bloqueados, enfim, sobre a situação aí do Bolsonaro. Isso aqui não nos interessa tanto, tá? Mas quem foi pedir dinheiro aí pro Bolsonaro, né? Foi o Nicolas Ferreira, que foi o cara mais votado, pede que os seus seguidores contribuam com qualquer valor que Bolsonaro pague essas multas e não sofra nenhuma retaliação no Poder Judiciário. Nicolas Ferreira, deixa eu falar pra você, você deveria estar cuidando de Minas Gerais. Como você não cuida, você é um irresponsável, essa que é a realidade, aí você vai pedir, enganar de novo as pessoas de Minas Gerais. Pô, cara, cria um pouco, né, de compaixão, tem misericórdia desse povo aí de Minas Gerais. Já falei aqui várias vezes sobre a situação de Minas Gerais. Além disso, você vem, além do Zema, né, tem o Zema lá pra poder asfaltar, acho que estrada próxima ao sítio lá dos parentes dele, vem você pedir dinheiro pro Bolsonaro, como se o Bolsonaro tivesse sem dinheiro nenhum. Por que você não pede ajuda para as pessoas, para uma parte das pessoas de Belo Horizonte, que tem, eu acho, quase 11 mil pessoas em situação de rua lá, tá? E que precisa da ajuda, precisa da sua ajuda, precisa que você fale por eles e você não fala. Você é irresponsável, Nicolas. Agora tá aí pedindo dinheiro para as pessoas enviarem dinheiro para quem não precisa. Bolsonaro recebe 90 mil reais. Quem cometeu
Quem cometeu as ações aí, quem cometeu as irregularidades foi o Bolsonaro. E se for o Bolsonaro, que ele que pague aí pelas suas ações. E eu posso dizer para você que nenhuma delas foi especificamente para favorecer o povo e para favorecer a si próprio. Outro também que pediu aí foi também a situação aí, foi que pediu dinheiro, né? Foi o deputado Bruno, eu acho que é Engler, também publicou nas redes sociais pedindo ajuda. Quem está recebendo diversas multas em processos absurdos por todo o país, e qualquer valor ajuda, como se o Bolsonaro estivesse precisando. Talvez, né, se ele tivesse feito um bom mandato, ele teria sido eleito e não estaria passando por isso. E outra, se ele não quer ser processado, que ele faça o mínimo, né, o que é contribuir com a sociedade de um modo legal, de um modo bacana, tá? E aí o Gilson Machado, também ex-ministro de Bolsonaro, foi outro que solicitou ajuda pro Bolsonaro. Tá precisando de ajuda o Bolsonaro, coitadinho dele. Quem tá precisando de ajuda são aquelas pessoas que estão passando por dificuldade na rua, tá? Influenciadores bolsonaristas fizeram a solicitação de ajuda financeira ao Bolsonaro. E o pior, vai ter muita gente que vai doar esse dinheiro. Agora, você vê o Bolsonaro pedindo ajuda para aquelas pessoas que foram presas lá no ato do dia 8 de janeiro, eu particularmente não acho que elas estão corretas, mas você vê o Bolsonaro falando assim, ó, gente, vamos dar um jeito de mitigar aquela situação, de diminuir, as pessoas erraram e tal, mas vamos dar um jeito de ajudar. Você vê? Não tem. Esse povo Bolsonaro aqui, esses deputados bolsonaristas são hipócritas, essa que é a realidade. Não cuidam das pessoas, fazem o máximo para poder sugar e agora querem sugar novamente. Enfim, é uma situação que eu já tô cansado de falar desses caras aqui e não tem jeito, porque a gente tem que falar, porque ainda tem gente que ainda vai mandar dinheiro para quem tá recebendo uma aposentadoria aí, um salário de 90 mil por mês, tá? Aqui tem uns caras querendo partir para cima do Bolsonaro. A oposição vê chance aí de ouro para 2026 com Bolsonaro inelegível. Aqui é o seguinte, pessoal, não existem mais opções, tá? Tarcísio, Zema, tem um outro lá de Rio Grande do Sul, tá? Os caras estão aí na ponta e talvez a Michelle Bolsonaro, que vai aí tentar ocupar o lugar, né? Pelo menos disputar aí contra o pessoal da esquerda. Agora, vocês podem ver que esses caras aqui, aparentemente, eles estão bonzinhos. Podem ver aí, ó, Tarcísio, Zema, os caras, gente, ó, são pessoas que infelizmente não contribuem para o Brasil, não contribuem para o Estado, pelo menos de uma maneira efetiva. Essa aqui é a realidade. Esses caras aqui, né, tem o Romeu Zema, tem um Tarcísio, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, tá? Tereza Cristina do PP e a Michelle Bolsonaro. Tá aqui toda essa galera, não contribuem com nada para poder melhorar a situação do Brasil, pelo contrário. Se for assim, como é que eu posso dizer para vocês? Se eles puderem, eles pioram. Eles querem vender tudo. Essa que é a realidade. Você já viu como é que é o plano de governo da direita e da extrema direita no Brasil? É simplesmente doar as riquezas naturais. Vê se o plano do Bolsonaro deu certo na última vez. Não deu, tá? Levou o Brasil ao fracasso. Então é importante você lembrar sobre isso. Essa que é a realidade. Bolsonaro nunca foi bonzinho, não é bonzinho e nunca foi. E nem será. E principalmente esse povo da extrema direita aí que não tem piedade. Tem a situação sobre o Zema aí, né? Que o pessoal tá falando lá. Parece que ele, de certo modo, estão... Deixa eu passar aqui no site do... Subir aqui. Como é que eu posso dizer para vocês? Tem a situação do Zema lá em Minas Gerais, que ele está aí, como é que eu posso mencionar? Numa situação extremamente complicada, que é sobre uma situação, como é que eu posso mencionar para vocês? Que é uma situação sobre asfalto e é um negócio assim milionário. Então cabe a você começar a analisar e ver se esses caras realmente estão torcendo mesmo pelo Brasil. Aqui quem falou, Cláudio Pereira. A gente se fala na próxima e muitíssimo obrigado aí. Valeu!